Oi, 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 meu povo querido e amado, que Deus abençoe cada um de vocês. E nessa aula nós iremos continuar sobre a segunda parte, sobre a arte grega. E nessa aula de hoje eu fiquei de falar sobre alguns deuses da mitologia grega. Pois sabemos que a arte grega ela é muito especial porque ela é cheia de elementos que nos contam uma história a respeito desse povo. Aprendemos a história da Grécia através das esculturas, arquiteturas e algumas pinturas das quais não foram destruídas no incêndio lá do vulcão Vesúvio, né? Bom, então eu separei aqui alguns deuses que eram cultuados dentro das religiões, né? Religiões porque eles eram politeístas, os gregos eram politeístas. Então eu separei alguns deuses. A hierarquia não está na ordem, certo? Mas dá para a gente entender a importância que cada um teve para cada grego que cultuava. Bom, o primeiro da nossa lista, ela é a deusa da beleza e do amor, que é a deusa grega Afrodite, identificada como a Vênus dos romanos. Ela teria nascido das espumas do mar, que é essa deusa que nós podemos ver, no qual até o pintor Sandro Botticelli também fez uma pintura chamada Nascimento de Vênus, remetendo a essa deusa grega. A segunda obra é a escultura retrata Apolo, deus da beleza e da medicina. Ao apoderar-se do oráculo da medicina, que pertencia a outra deusa, em Delfos, ele se tornou também o deus da profecia. Apolo era filho de Zeus e tinha uma irmã gêmea, Ártemis. Sua lenda também está relacionada às Olimpíadas, certo? Então, as Olimpíadas que nós conhecemos, os Jogos Olímpicos, tem tudo a ver também com a lenda sobre o deus Apolo. Temos a outra deusa aqui chamada Atenas, que é a deusa da sabedoria, e ela era filha de Zeus e nasceu do interior da cabeça de seu pai. Isso mesmo. A padroeira da cidade de Atenas e a protetora de diversos heróis gregos, entre os quais Heracles. Outra deusa é a Deméter, identificada como a romana Ceres. Era a deusa das colheitas e foi quem ensinou o cultivo do trigo à humanidade. Sua lenda tem como ápice o rapto de sua filha Perséfone por Hades, o deus do inferno, e sua disputa com ele para reaver a jovem sequestrada. Outro deus bastante conhecido é o Baco, ou Dionísio, como é conhecido por alguns. Esse deus ele é considerado o deus do vinho, um dos mitos mais antigos que se tem registro, que data do século XIII a.C. As lendas contam histórias trágicas sobre o início do culto a Dionísio na Grécia. Para ser respeitado, o deus levou o rei Penteu à loucura, fazendo esquartejar o próprio filho. Então, dessa forma, ele mostrou a sua superioridade. Temos um outro deus chamado Hades, ou Hades, que era irmão de Zeus e senhor do mundo subterrâneo. Hades não gostava que os mortais pronunciassem seu nome, de modo que era geralmente chamado de Plutão. Possuía um capacete mágico que tornava invisível quem o usasse. O nome do deus era também o nome de seu território, o Hades, local para onde se dirigia as almas dos mortais. E na nossa língua, Hades é mesmo que inferno. Outro deus conhecido também é Hefestos, o vulcano dos romanos. Ele era o deus do fogo, dos metais e da metalurgia. Era ele quem fazia, por exemplo, as armas dos outros deuses. Você vê como um deus sempre defendia do outro, né? Então isso quer dizer que eles tinham poderes limitados, né? Não eram todos superpoderosos. Outra deusa bastante interessante era Hera. Tornou-se a esposa definitiva
primitiva de Zeus, apesar de ser sua irmã. Nessa condição, passou a ser considerada a deusa da fidelidade conjugal. Era ciumentíssima e raramente deixava passar em branco nuvens frequentes das traições do seu marido. Hermes, o Mercúrio dos romanos, era o deus dos comerciantes e dos ladrões. Desde o nascimento demonstrou talento para o furto e a trapaça, apoderando-se de um gado pastoreado por Apolo. Então foi nessa façanha que ele demonstrou toda a sua habilidade de enganar as outras pessoas, tornando-se um deus da enganação, um deus ladrão da trapaça e por aí vai. Outro deus é o Poseidon, é o deus do mar e dos lagos. Provocava as tormentas marítimas e comandava as ondas, além de poder abalar os rochedos costeiras com seu tridente. Também fazia as fontes aparecerem, no entanto, os rios não estavam sujeitos a eles. Então, todos esses deuses a gente é acostumado a ver nos filmes de Hércules, porque Hércules também é considerado um semideus, metade deus e metade humano, por ser filho de Zeus e de Hera, se eu não me engano. Outro deus que é considerado o deus supremo, que é o maioral, né, o deus dos deuses dentro da mitologia grega, era chamado de Júpiter ou Zeus. Tornou-se o soberano dos deuses grego-romano, ao destronar o seu pai, Cronos. Então, existem várias versões da lenda do nascimento de Zeus. Segundo a maioria delas, ele nasceu na ilha de Creta, no monte que pode ter sido o Engeon, o Dicto ou o Ida. Foi criado por semideuses e por ninfas, tendo sido amamentado por uma cabra chamada Amalteia, cujo couro, depois de morta, revestiu o escudo de Zeus, conhecido como Égide. Então, assim, a mitologia grega, ela é, como eu falei bem no comecinho do vídeo, ela é politeísta, porque ela acredita na concepção de vários deuses. Então, para tudo que existe, vai ter um deus. Vai ter outros deuses aí também que eu não comentei. Vai ter a deusa da caça, que é Diana para os romanos, e Perséfone para os gregos. E para cada atividade que eles iam fazer, eles aderiam a esses deuses. Lembrando também que esses deuses, eles tinham mesmo sentimentos humanos. Todos os desejos que os humanos tinham, os deuses também tinham, porque os humanos, eles se assemelhavam aos deuses e os deuses se assemelhavam às pessoas. Por isso que eles cultuavam muito a questão do físico, do porte físico. Para os homens era ter superpoderes, ter super força, então isso tudo trabalhado a sua musculatura, certo? Então o padrão de beleza para os gregos estava muito ligado ao físico, né? Então é isso que eu tinha para falar para vocês sobre os gregos, né? Só para agregar um pouco mais de conhecimento ao nosso vídeo anterior sobre arte grega. E espero que vocês tenham gostado. E paramos por aqui e até a próxima. Um cheiro!